Olá, bom dia, professora. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre web scraping de motos usadas no estado de Santa Catarina. Eu escolhi o tema de motos usadas porque eu tenho vontade de comprar uma moto e eu aproveitei essa oportunidade para estudar o mercado, os preços de motos aqui em Santa Catarina, que eu poderia, com vários fatores que me ajudariam na minha busca para a compra de uma. Várias coisas que se consideram na hora de comprar alguma moto usada, além do modelo que eu prefiro, da marca, se ela está muito usada, como quilometragem e principalmente o preço. Também é importante saber a cidade em que eu vou comprar, para onde eu vou ter que buscar. Eu escolhi a região de Santa Catarina para buscar um leque maior de oportunidades, e dependendo se eu conseguir alguma promoção, algum valor muito bom, às vezes vale a pena ir até a outra cidade para buscar ela. Eu acho que não só como algo individual, esses dados coletados ajudariam muita gente que estariam buscando um primeiro veículo, visto que carros, motos no geral são muito caros, e para primeiro veículo, algo usado sempre vai ser uma boa opção. O objetivo dos meus códigos é buscar todas as motos na região de Santa Catarina e dividir pelas marcas que eu gostaria de procurar e pela região. 2 sites foram escolhidos, que foi o Mercado Livre e o Cimotos. Eu tentei buscar também em sites como OLX e Webmotors, mas com o uso de CAPTCHAs e login e a necessidade de login, acabaria ficando algo que eu teria que codar especificamente para o meu usuário, e não seria um código que outras pessoas conseguiriam usar, sem ter que logar no usuário e coletar os cookies do site. Por isso que foi escolhido esses 2. Basicamente, meu código vai pegar 2 entradas, que seria as marcas, uma lista de strings de marcas. Eu escolhi essas aqui, que são as principais. No Cimotos tem outras marcas também que eu coloquei. A URL da onde eu vou, dos sites que eu escolhi, e ao final vai ter uma saída com uma lista lista de dicionários com essas características. Como eu disse, as principais: a URL onde foi coletada, a data de coleta, para ver se para saber quando foi feita a coleta do dado, porque pode ser que mude ou acabe o anúncio, o título, a descrição, a cidade de busca do produto, o preço em reais, o modelo, a marca, a cilindrada, que é a potência da moto. Para quem vai começar a usar, isso aqui é muito importante por questão de segurança. A quilometragem, para ver se é muito usada. O ano de produção do modelo. A cor, para preferências pessoais de quem gostaria de uma moto preta, azul, isso aqui vale muito. E freios ABS, que foi um booleano de true ou false. Basicamente, o meu algoritmo funciona da seguinte maneira: ele recebe as marcas e a URL, e ele vai gerar uma URL para cada marca, vai procurar os produtos naquela página, vai procurar um botão de paginação para ver se existe outras páginas, como a Honda, que existe 7 ou 8 páginas de vários produtos, e segue, faz isso para todas as marcas que eu coloquei na lista. Ele vai gerar uma lista de todas as URLs que encontrou, de todas as páginas, de todas as marcas, e vai fazer o scraping de 1 a 1 para montar a instância de cada um. Depois ele vai salvar em um arquivo JSON, que seria uma lista de dessas instâncias. E por fim,
eu tenho um outro arquivo que eu criei que ele vai pegar essa lista e vai ver quais estão com dados incorretos. Diversos anúncios têm dados faltantes que não conseguem completar todos os requisitos dessa saída, mas ele só vai ver por questão de preço, ou se não achou título ou preço, que daí quer dizer que não é uma moto válida para se procurar. E ele vai salvar novamente o JSON e vai filtrar por categorias. Como no etapa 1 era receber os dados, aqui está a lista. Aqui esse brand sonda era só para fazer de para pegar todos de só uma marca. Ele vai receber headers também, de cookies, user agent, para ajudar ao site não bloquear o usuário, e vai fazer o URL de todas as marcas. As bibliotecas que eu utilizei são todas de Python, tudo foi feito em Python, e as principais bibliotecas utilizadas foram o requests para fazer a busca, a regex para procurar números que não estão. Cada site pode ter dados que não estão especificamente em alguma parte da HTML, e sim em um texto. Então o regex foi feito para os CMOTs, principalmente foi usado, que não tinham um campo específico para colocar o número de cilindradas. Então foi procurado no título ou na descrição. Isso pode gerar alguns erros, mas pela padronização do site acabou que teve pouquíssimos erros em relação a isso. O time para saber o tempo que levou a execução. Thread eu usei apenas no algoritmo do Mercado Livre, porque ajudou, como eram muitos dados, ele ajudou a diminuir muito o tempo de execução. E o Beautiful Soup para manusear o HTML. Aqui estão a parte dos códigos que eu faço a requisição e procuro a paginação. Aqui ele está procurando o botão de paginação, se tem um next, e continua. Se não, ele para e passa a próxima marca. Aqui ele pega todos os produtos daquela página. Quando você recebe a lista de motos, ele vai pegar dentro, usando o Beautiful Soup ou regex, cada dado para formar cada instância. Ele vai pegar um por um, para título, descrição, cidade, preço, e vai montar isso aqui, e no final ele vai retornar a lista. Aqui é um print só para ver o progresso, e em média demorou uns 3 segundos por requisição. Esse aqui é um print do CMotos, que só tinha 101 motos no site, e demorou 360 segundos. Aqui são as últimas etapas de salvar o JSON e filtrar. Aqui é onde salva os dados. Isso aqui é um exemplo do arquivo JSON que foi gerado, e ele pega esse arquivo, faz a filtragem, separa em as marcas que foram encontradas, o maior preço, e aqui ele percebeu que ele encontrou 23 produtos inválidos, que provavelmente o preço estava zerado, e ele salvou só os 78 produtos válidos. Uma análise dos resultados que eu percebi: grande parte das motos que foram encontradas são de ambas Honda e Yamaha, sendo a grande maioria, e preços bem variados de 5 mil a 170 mil, mas com uma média de 40 mil reais, que já é muito caro se considerar que são motos usadas, e quem está procurando uma primeira moto não gostaria de um preço tão elevado. Mas mesmo assim, se a pessoa está buscando uma moto cara, uma moto boa, a opção de usado continua sendo mais barata. Eu encontrei poucos anúncios de motos antigas, anterior a 2020, isso deve-se ao fato que provavelmente já foram vendidas, e uma média de quilometragem por volta dos 26 mil quilômetros, que é pouco se considerar que uma moto considerada muito usada seria acima dos 50 mil. Foram encontrados 18 outliers em relação a preço, provavelmente esses que estão em 170 mil. Quilometragem, provavelmente tinha alguns com a mais de 100 mil, ele
detectou como outlier, e cilindradas, provavelmente aquelas motos esportivas que pouco se vende de mais de 1000 cilindradas. Aqui está uma noção de preço dos dois sites que eu procurei. Boa parte se classifica entre os 20 mil. No Mercado Livre tinha opções mais baratas. Aqui em relação aos anos, como eu tinha falado, dá para ver que realmente a partir de 2020 a grande maioria do mercado se concentra nessas motos. E uma relação de preço ao ano. Não dá para falar que existe uma relação direta entre quando que a moto foi lançada e a revenda dela. Obviamente, motos mais novas teriam tendência de ter valores mais caros, mas não necessariamente. Essa densidade nessa região se dá pela maior quantidade de anúncios, mas também os preços super elevados sempre são de motos modernas. Um site que provavelmente usaria esses dados, ou tipos de site, aplicativos que gostariam desses dados, seriam de sites que estudam o mercado e procuram o melhor preço encontrado em todos os sites. Você procura um modelo e ele vai te dar todas as opções de preço. Você poderia filtrar por preço ou quilometragem, que seriam fatores importantes a se decidir. Se você encontrou o mesmo modelo em dois sites diferentes e eles têm quilometragens parecidas, você optaria pelo preço, e isso facilitaria a vida de quem está buscando. O Zoom é um site que faz isso com produtos eletrônicos ou eletrodomésticos, e é algo que eu já utilizei diversas vezes e gostaria que tivesse algo assim para motos. Carros é difícil encontrar porque quando é novo, geralmente você procura nos próprios concessionários do local, e motos usadas pouco se acham por aí. Alguns erros que eu encontrei foram principalmente erros humanos. A maioria não tinha a ver com o site ou a coleta errada dos dados, e sim a pessoa escreveu no próprio site os dados incorretos, como esse exemplo aqui que escreveram o nome da marca errado. Aqui embaixo tem outro exemplo que tem dois problemas, né? O meu algoritmo ele busca motos usadas, mas ainda assim nesses sites que dizem ser 100% usadas, ainda assim eles revendem motos que são 0 km. Nesse caso, ele não só era um anúncio de uma moto 0 km, como não tinha o preço no anúncio. Aqui está consultar com a revendedora. Então gerou preço 0 e quilometragem 0, que provavelmente passou no filtro como incorreto. Agora eu vou mostrar o código em funcionamento. Eu vou rodar o Cimotos para entender como que funciona o processo. Aqui ele gerou todas as URLs das marcas e vai procurar quantos produtos ele encontra para cada marca. Pode ver que quando ele não foi encontrado na próxima página, ele passa para o próximo. Aqui foram 2 páginas encontradas para Yamaha, 3 para Honda, que são os principais, e no resto provavelmente vai ter só uma página com poucos produtos de cada marca. Aqui ele está coletando todas as URLs e foram encontrados 100 produtos. E vai pegar cada instância de uma vez, até terminar. Vou parar aqui para não gastar muito do tempo da apresentação. Outro exemplo é esse aqui, que é o Mercado Livre, que eu utilizei threads. Eu fiz 2 arquivos, um que não utiliza e outro que utiliza threads. Quando eu mudei de IP, eu consegui utilizar esse aqui com threads, mas nem sempre é possível, porque o Mercado Livre ele detecta um número grande de requisições feitas pelo mesmo user agent e bloqueia.
Então eu só consegui rodar uma vez com threads, mas no geral a versão sem threads roda grande parte das vezes. Aqui ele vai fazer vai dividir em 4 threads, e cada um desses 100 produtos vai ser dividido nessas 25 threads, e quando terminar tudo ele vai retornar a lista. Aqui está um exemplo de como ele retorna as instâncias. Tem provavelmente isso aqui são umas 600 motos, e dá para verificar filtrando. Então, se eu rodar aqui o result reader que eu acho que o CMOTS agora está presetado para ver aqui, o result reader está vendo os do CMOTS. É só mudar aqui para cada arquivo que você deseja, e ele vai retornar esse aqui: 78 produtos válidos, 23 produtos removidos, preço maior, preço menor. Basicamente meu trabalho é esse. Ele me ajudou muito a entender o mercado, me ajudou com minhas necessidades de procurar uma moto, principalmente de preços abaixo e não muito utilizadas. E esse é o fim da minha apresentação. Obrigado, professora.